olha aqui, notícia importante, ó. Brincadeirinhas à parte, olha só. O chat me mandou aqui uma notícia que é muito importante para você aí que acompanha o canal e tal, ficar atento, né? Que é a notícia de que o governo Trump assinou um acordo de cooperação com o Paraguai que prevê a atuação de militares dos Estados Unidos no Brasil. Olha, o ato falho. Meu Deus, o ato falho. Estou preocupado. Estou preocupado. Olha aqui. A Secretaria de Estado dos Estados Unidos anunciou a assinatura de um acordo de cooperação do país com o Paraguai, que prevê a atuação de militares americanos, bem como funcionários civis do Departamento de Guerra no país da América do Sul. O secretário de Estado Marco Rubio reuniu-se hoje com o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, para assinar um acordo de estatuto de forças entre os Estados Unidos e o Paraguai. O acordo estabelece as bases legais para as operações de militares estrangeiros em um determinado país. Esse tipo de documento estabelece direitos, responsabilidades e o status legal de militares e funcionários estrangeiros de defesa quando estes se encontram em outro país. Eles não estabelecem necessariamente a criação de bases militares ou a presença permanente das forças estrangeiras. O acordo histórico estabelece uma estrutura clara para a presença e as atividades de militares e civis do Departamento de Guerra dos Estados Unidos no Paraguai, facilitando o treinamento bilateral e multinacional, a assistência humanitária. Sacanagem, né? Assistência humanitária. We found petróleo. A resposta a desastres e outros interesses de segurança compartilhados. O movimento condiz com a nova estratégia de política externa dos Estados Unidos. A nova velha estratégia de política externa dos Estados Unidos, né? A nova velha, que é você firmar acordos e você mandar a democracia com a águia careca em cima das pessoas, né? No documento, o governo de Donald Trump evidencia um maior foco militar na América Latina como parte de um reajuste da presença militar global para enfrentar ameaças urgentes em nosso hemisfério. A estratégia recupera elementos da doutrina Monroe, que define a América Latina como uma área de influência e de interesse estratégico dos Estados Unidos. Mais de uma vez, integrantes do governo Trump se referiram ao continente como nosso quintal. Bom, essa notícia aqui, né? Deixa eu só passar aqui, até tirar o chat. Essa notícia aqui, gente, é uma notícia muito importante porque a gente tem visto nos últimos meses que o governo do Donald Trump tem enfrentado dificuldades internas muito consideráveis. Porque o governo está passando, né, o país está passando, na verdade, por uma crise econômica considerável, né, não está conseguindo manter o mesmo nível de disputa geopolítica, por exemplo, com a China e com outros países que têm se tornado, né, de alguma maneira, ameaças à sua hegemonia, e por isso o Trump está recuperando essa doutrina. A doutrina Monroe é uma doutrina que foi estabelecida ali no século XIX como uma doutrina que previa a América para os americanos. Era essa a ideia da doutrina Monroe e que tinha como o principal artifício, né, seu principal ponto de elaboração, de apoio ideológico, político, a ideia de que os Estados Unidos deveriam ser o interventor, deveriam ser o guardião do continente americano para impedir que influências europeias pudessem se aplacar aqui. E, na realidade, esse movimento que foi feito pelo Monroe e que depois foi ampliado, que foi ressignificado pela doutrina Roosevelt, que era a doutrina do Big Stick, nada mais é do que uma doutrina que prevê esse papel legítimo de maior intervenção dos Estados Unidos na política, na geopolítica da América Latina. Especialmente quando a gente analisa a história, essa presença ela foi muito marcante nas regiões do Caribe e da América Central. Porque o controle do Caribe, né, e isso explica, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos em Cuba, no Haiti, nas diferentes intervenções que vão ser realizadas na América Central nos anos 40 e nos anos 50, porque essa região ela tem um ponto estratégico muito importante. Porque é ela que vai fazer essa conexão, né, entre a parte norte e a parte sul do continente, e também é um ponto estratégico de referência militar. E essa notícia ela é muito grave, né, e a gente precisa ficar muito atento com relação a ela, né, para além, enfim, né, dos memes da águia careca, porque não é o primeiro movimento que os Estados Unidos têm realizado para poder ampliar a sua influência.
E ele faz isso justamente como uma tentativa de renovar um discurso de nacionalismo americano em um momento em que os Estados Unidos se encontram em uma grave crise interna. Então, esse movimento, né, esse crescimento da intervenção, né, dessa política de intervenção dos Estados Unidos, é um movimento que justamente está prevendo essa recuperação para que você reinflame esse discurso nacionalista e as pessoas esqueçam da crise interna que está acontecendo hoje no país, né, que é a questão relacionada à informalidade do emprego, a fome, a crise de moradia, a crise de fentanil, tudo isso que tem gerado uma repercussão interna muito grave para o país, né? Um grau de instabilidade muito grande dos estragos fudidos da América. E isso está associado diretamente também com uma outra política que os Estados Unidos têm tocado de forma muito veemente, de forma muito presente nos últimos meses, que são as agressões contra a Venezuela. Tá? E por que os Estados Unidos estão agredindo a Venezuela? Porque a Venezuela é o país que tem as maiores fontes de petróleo do mundo. É o país que hoje está nessa localização geográfica mais próximo para que os Estados Unidos realizem uma intervenção direta e acessem esses campos de petróleo para poder viabilizar, né, para poder movimentar uma nova política de industrialização, né, uma nova política ali de controle dos campos petrolíferos, porque, né, ele perde cada vez mais esse acesso. E ele precisa dessa grande quantidade de petróleo para poder reabilitar a sua política externa, para poder reabilitar o seu movimento de hegemonia. Né? Hegemonia, né, que acho que é um termo muito importante, é uma ideia muito importante, que a gente fala bastante aqui no canal, né, fala bastante nessas análises, mas que é basicamente essa ideia de uma esfera de influência, de uma dominação total ou quase total de um determinado grupo, de um país, de um projeto político, em uma determinada região, num determinado tempo histórico. Então, os Estados Unidos, eles são hegemônicos militarmente no mundo até hoje, né? Mesmo com o seu país em frangalhos, a economia em frangalhos, eles ainda são a maior máquina militar do planeta Terra. Então, o objetivo do Trump e desse novo governo é de reestabelecer essa hegemonia frente a essa fragilidade que está sendo imposta tanto pela situação interna quanto pelo crescimento de outras hegemonias, né? Como, por exemplo, a hegemonia chinesa, a hegemonia russa, que cresceram muito nos últimos 15 anos. E com a crise do modelo neoliberal que se aplacou sobre os Estados Unidos, sobre a classe trabalhadora dos Estados Unidos, principalmente a partir de 2008, se tornou um ponto fundamental a disputa e a rearticulação por essa hegemonia. E aí que tem uma outra questão importante, porque a gente tem observado que as agressões à Venezuela têm crescido. O governo Trump, através da Marinha, das forças militares dos Estados Unidos, já atacou diversas embarcações na costa do Mar do Caribe, alegando que essas embarcações, alegando que esses navios, né, de que esses barcos eram referentes a atividades de narcotráfico, né? Eram referentes a atividades de traficantes internacionais. Essa, inclusive, tem sido o grande ponto ideológico, tem sido ali a grande justificativa ideológica do governo Trump para poder ampliar a sua capacidade de intervenção, né? Porque quando você cria um discurso, uma ideia, né? Quando você começa a naturalizar um determinado conjunto de políticas que prevêem essa intervenção internacional, que no caso do governo Trump é esse lance, né? Combater o narcotráfico internacional, combater o tráfico de drogas na América Latina, você vai criando um campo de legitimidade, você vai fazendo com que as pessoas olhem para isso e defendam isso. Defendam a intervenção dos Estados Unidos em cada um dos países. Como, por exemplo, o Alan dos Santos, famoso blogueiro bolsonarista, né, patriota, defendeu no debate que ele fez com Breno Altman lá no Três Irmãos. Então, esse discurso ele vai ganhando cada vez mais força e no ambiente de disputa da ideologia, né, no ambiente ali do que está acontecendo nos grandes veículos de comunicação, isso vai se tornando a grande, enfim, né, o grande balizador, né, o unificador, né?
Essa ideia da guerra, é isso, a guerra às drogas, ela é um discurso que vem como resultado, aliás, que vem de muito tempo e cujo resultado prático, uma das consequências é esse tipo de lógica. Então, se antes a gente tinha o discurso contra os comunistas, que foi presente, dominante durante todo o século XX, né, de 45 até 91, depois disso a gente tem uma troca desse discurso para o discurso de guerra ao terror, né? O terrorismo, Saddam Hussein, Osama Bin Laden e a desarticulação desses grupos, que hoje você não escuta mais ninguém falar. Você não escuta mais nenhuma autoridade dos Estados Unidos, mais nenhum grande grupo de comunicação, de mídia, falar de guerra ao terror. Vocês já repararam nisso? Ninguém mais fala de terrorismo. A única coisa que hoje se fala sobre terrorismo é a associação de narcotraficantes ao terrorismo. Porque aí, quando você faz essa associação, e isso está disposto no programa do Trump, está disposto no programa de segurança nacional desse governo e de outros. Quando você faz essa associação do narcotráfico a grupos terroristas, o que você cria é uma brecha jurídica, você cria uma oportunidade de abertura para que interferências e intervenções internacionais possam acontecer em diferentes países, né? Em diferentes lugares. E que nada mais é do que o aumento da sua esfera de influência. Porque, se vocês forem analisar os dados referentes ao tráfico de drogas internacional, o país que mais compra cocaína do mundo são os Estados Unidos da América. Um dos países que mais movimenta o dinheiro do tráfico internacional são os Estados Unidos da América. E por que o Trump não faz esse combate, por exemplo, na rede de financiamento desse narcotráfico internacional? Por que ele não faz um combate investigativo nessas áreas, nesses grupos? Porque para ele não interessa combater o narcotráfico. Ele não quer combater o narcotráfico. Essa que é a real. Ele não quer. O que ele quer é ter uma justificativa, uma desculpa para que o narcotráfico seja esse grande espantalho que vai dar legitimidade para que ele possa intervir, né? E isso está acontecendo agora na Venezuela. Inclusive, tem uma história aqui interessante, só para fazer um parênteses muito rápido. Foi o dinheiro do narcotráfico que financiou as tropas contra-revolucionárias da Nicarágua nos anos 70 e 80. Os contras, que eram esses grupos de contra-revolucionários treinados pela CIA, treinados pelas instituições de segurança dos Estados Unidos, foram financiados a partir da venda de drogas internacionalmente feito pelos Estados Unidos, né? Não diretamente, claro, mas controlado pelos Estados Unidos, que foi um método de financiamento para que isso pudesse acontecer. Assim como a introdução do crack nos anos 80 nos Estados Unidos também foi um movimento realizado por essa articulação, para você poder ampliar a guerra contra a pobreza, para você poder criar um projeto de higienismo social. Tudo isso que está conectado, tem relatórios, tem pesquisas da imprensa sobre isso, tem muito material sobre isso, tem muita coisa sobre isso. E aí, essa notícia do Paraguai, ela é muito preocupante. Por quê? Porque o Paraguai está do lado do Brasil. A Venezuela também. Mas a Venezuela tem as milícias bolivarianas, tem um exército nacional de contenção, tem uma força militar que dentro do seu território pode combater os Estados Unidos. Se os Estados Unidos bombardearem tudo, né, a Venezuela não tem capacidade de resposta. Mas uma invasão terrestre é um lamaçal para os Estados Unidos. Então, o fato da gente ver um acordo militar desse feito no Paraguai significa que essa esfera de influência vai aumentar. E aqui tem um outro detalhe importante. Porque quem hoje está fazendo a mediação com o governo dos Estados Unidos para aumentar essa esfera de influência na América do Sul não são mais os bolsonaristas. Não são mais os bolsonaristas, tá? Não são mais. É o governo federal. O governo federal permitiu, né? Enfim, tem matéria sobre isso também, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas a gente já teve vários momentos nos anos recentes de permissão do governo para treinamento de tropas americanas na Caatinga brasileira.
treinamento de tropas americanas na Amazônia. Né? Lembra daquele discurso que o Joe Biden saiu procurando um fantasma? Lembra disso? Saiu procurando a visagem amazônica? Então, o que acontece é que o Brasil ele tá nesse eixo e tem outro ponto importante, né? Porque nos últimos anos, o Brasil diminuiu a sua política de aliança com o governo Maduro, com o governo da Venezuela. Foi o Brasil um dos países que barrou a entrada da Venezuela nos BRICS, que foi contra. Por quê? Porque tem esse movimento de aliança, porque está se aproximando assim. E vale lembrar, e aqui um outro ponto importante, que a melhor base de lançamento de foguetes do mundo está em território brasileiro. A base de Alcântara, no Maranhão, que foi concedida para forças militares dos Estados Unidos durante o governo Flávio Dino. Então, é importante ver isso, porque o que está acontecendo é uma rearticulação dessas forças, é uma reorganização desses grupos, que está querendo reimplementar a doutrina Monroe, que está querendo reimplementar uma doutrina de intervenção e que ameaça gravemente a segurança nacional do Brasil. Porque, e aí, enfim, né? Um dos pontos centrais de atuação dos Estados Unidos, em que eles fizeram questão de estar firmes durante os anos 60, que foi o primeiro país em que eles, né, lideraram esse movimento de golpes militares do Cone Sul, foi o Brasil. O Brasil é uma área estrategicamente muito importante para os Estados Unidos. E é um país que você tem uma participação ideológica e política dos quadros conservadores, dos quadros da direita, que estão associados aos Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, esse povo não está inventando a roda. Esses lambibota não estão lambendo a bota pela primeira vez. Quem lambeu a bota pela primeira vez foi a rapaziada ali que tentou dar o golpe em 54. Carlos Lacerda, o DN, Brigadeiro Eduardo Gomes, todos esses personagens históricos que se alinharam ao conservadorismo, que se alinharam aos Estados Unidos como um mecanismo de prevenção do avanço das lutas dos trabalhadores, né? Do medo vermelho, né? Que é, e aí a gente olha aí, né? A história se repetindo. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Então, do mesmo jeito que o discurso comunista serviu como esse combustível de terror e medo lá nos anos 50 e nos anos 60, agora é o discurso que associa o narcotráfico ao terrorismo. Agora é o discurso que vai permitir com que essas intervenções estrangeiras sejam realizadas. E tudo isso, né, visto de uma ótica moral. Visto de tipo, porra, claro que tem que intervir, né? O narcotráfico que destrói famílias, que cria operações no Rio, que cria guerras. Mas você não vê os caras mexendo uma palha, mexendo um dedito assim, para fazer investigações, por exemplo, na rede de financiamento do narcotráfico. Para fazer, por exemplo, um projeto de nacionalização de controle público de recursos estratégicos como gás, eletricidade, telecomunicações, para quebrar as pernas das atividades ilegais e paralelas que hoje essas organizações têm, não só na venda de drogas, mas também de serviços. Mas você nunca vai ver isso. Nunca. Sabe por quê? Porque o objetivo dos caras não é combater o narcotráfico. Os caras não querem destruir o narcotráfico. Eles precisam do narcotráfico. Porque é só esse narcotráfico que vai garantir que eles ganhem essa legitimidade, que eles ganhem esse reconhecimento. E aí, para quem é contrário, para quem é crítico, fica feio, né? É uma coisa moralmente errada você levantar essa discussão. É um negócio que te deixa, né, numa posição de defender aquilo que é indefensável. Assim como era com o comunismo. E aí você tem, né, todo o terror em cima disso. E que, né, na prática, né, a guerra às drogas, desde os anos 70, na época que o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, implementou esse discurso, a guerra às drogas está mais um ano sendo vencida pelas drogas. Mais um ano em que a guerra às drogas tem a vitória
das drogas. E por quê? Porque o objetivo dos caras não é fazer uma guerra às drogas. O objetivo deles é usar isso como desculpinha mequetrefe para poder levantar políticas e intervenções em áreas estratégicas e assim garantir a continuidade do poder político na mão desses grupos dominantes. Foi assim antes e está sendo assim agora. E notícia muito importante para ficar atento, viu? Muito, muito importante.